Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, estamos no terceiro trimestre de 2025, e o título desse trimestre é a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vamos estudar a lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo diz, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida e Deus a protegerá. Ainda como fizemos na semana passada, acho que é importante a gente fazer hoje também. Os textos aqui da leitura bíblica diária, né, nós falamos semana passada, são importantes para serem lidos. Normalmente eu não leio, mas hoje, mais uma vez como semana passada, eu pretendo lê-los, porque nos trazem aqui uma mensagem importante. O primeiro texto aqui é João capítulo 6, versículo 33, que diz assim, porque... perdão, eu abri aqui errado, eu já ia ler o 6, é João 16, 33. Perdão, vamos abrir aqui. E o texto nos diz o seguinte, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu uso muito esse texto na igreja, quando eu falo dessa questão da igreja ser perseguida. Esse é o título da segunda-feira. Agora vamos para o texto da terça-feira. É a leitura bíblica semanal, diária, que nos ajuda também a entender o assunto da lição da escola bíblica. Então, segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Presta atenção, aqueles que piamente querem viver em Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 9, é o texto de quarta-feira. 4:9 diz, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segundo aqui nosso tema aqui do dia, quarta-feira, é mantendo o ano em meio à perseguição. Atos 4:13, que faz parte do estudo, já temos estudado esses assuntos. Então, lhes vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Ainda meio à perseguição, mantendo a ousadia. Atos 16, verso de número 25. Vamos abrir aqui. Atos 16, 25. Nos traz também uma mensagem importante aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutaram. Episódio muito importante, quando Paulo e Silas foram presos em Filipos, e à meia-noite eles cantavam e oravam, não obstante a perseguição. E o texto que faz parte até do estudo de hoje, da lição, é 12:5 de Atos, que diz, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia continua oração por ele. A Deus, já estudamos isso na lição passada, como a igreja se dedicava à oração e alguns aspectos de como vamos ter aqui no texto de hoje. Então, a lição hoje, o texto bíblico em classe, ele é baseado em Atos 5, 25 a 32 e Atos 12, de 1 a 5. Atos 5, chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestemos, nós expressamente, que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina.
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, elevou o príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou-o na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos para a introdução da lição de hoje. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Já vou começar aqui, embora não goste de entrar muito nesses assuntos, assim, um tanto quanto muito teológicos, porque nem todas as pessoas entendem, a visão assembleana, e que nós estamos estudando numa revista assembleana, e a nossa visão metodista pentecostal na área escatológica das últimas coisas, nós acreditamos no pré-milenismo e no pré-tribulacionismo. O que significa isso, pastor? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Cremos que haverá uma grande tribulação e a igreja será arrebatada antes dela. Existem os irmãos hoje midi-tribulacionistas que acreditam que haverá grande tribulação e que a igreja passará por esta grande tribulação e no meio dela será arrebatada. E existem os pós-tribulacionistas, que não dão tanta ênfase à tribulação e dizem que a igreja será arrebatada pós-tribulação, inclusive pós-milênio, e uma ideia de arrebatamento, diferente da nossa. Eu não vou entrar nem em detalhe, porque não é o caso aqui. A nossa visão, e aí por isso que eu quis entrar nesse assunto, a visão pré-tribulacionista é uma visão que teologicamente é chamada de pessimista. Por quê? A ideia é que o mundo vai piorar, Cristo arrebata a igreja, começa a grande tribulação, o anticristo vem com a solução para todos os problemas deste mundo e vai enganar por isso as pessoas e ele vai dominar este mundo. Depois, no final da tribulação, no meio da tribulação, ele se volta contra Israel, que também vai se aliar com ele, vai querer tomar o lugar, o templo, que já terá construído o templo, o lugar de Deus, e já não aceitará, Deus mandará suas pragas, e ao final da grande tribulação virá a batalha do Armagedon, e a igreja, então, desce com Cristo, na batalha do Armagedon, derrota a tríade satânica, que é o dragão, que é o diabo, o falso profeta, o falso Espírito Santo, e o anticristo, o falso Cristo, e reina o Senhor milenarmente com a sua igreja e com Israel nesta terra. Depois, no final do milênio, Satanás será preso, ele será solto, ainda reunirá algumas nações, mas o Senhor, com o sopro da sua boca, o destruirá. E quando digo destruir, não é destruir, aniquilar. Será lançado ele no lago de fogo e enxofre, e haverá o trono branco e a igreja irá para a Nova Jerusalém. Essa é a nossa ideia escatológica. Então, nessa ideia, principalmente nessa ideia, e pelo que entendemos na Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia, a igreja, que já foi perseguida no primeiro século, ela continuará sendo perseguida até o final dos tempos. E por que ela será perseguida? Ele diz aqui: a fé cristã, por defender princípios exclusivos,
muitas vezes se chocam com os valores seculares e mundanos. A ideia do Evangelho é diferente da ideia do mundo. O mundo sem Jesus. Então nós estamos aqui para pregar a Cristo, a Bíblia Sagrada, o Evangelho, a doutrina dos apóstolos. Então, hoje, como estudamos semana passada, na lição passada, mentir no meio da sociedade é natural quase. As pessoas fazem e parece que é uma coisa... Isso é normal nos filmes, é normal nas novelas, é normal em todas as outras áreas de atuação. Mas estudamos semana passada que o crente não deve mentir. E aí, assim, são esses valores bíblicos, valores, como ele chama aqui, de princípios, valores exclusivos, porque eles só são defendidos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e nós os defendemos, e nós os praticamos, e nós os pregamos, e nós os ensinamos. Por isso, muitas vezes, recebemos esse antagonismo. Mas ele diz também que a igreja não está sozinha, porque o Senhor está com ela e estará até ao final. Jesus Cristo, antes de nascer dessa terra, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos aqui, eu até me prolonguei um pouco na introdução, vamos aqui para cada ponto. A igreja perseguida, os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Isso encontra-se em Atos 5, 17 e 24. Como não está no texto bíblico aqui em classe, nós vamos ler. Então vamos aqui. Vamos a Atos 5, primeiro versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E o 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. Então, vamos lá. Ele lá dá uma explicação aqui para nós. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, que é o versículo 17, também os saduceus, também versículo 17, e o capitão do templo, versículo 24. Os saduceus, e aí ele começa a explicar pelo segundo grupo, eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podia, como está em Lucas 20, do 27 ao 40. Os anciãos eram líderes. Vou até abrir aqui, eu não vou ler o texto todo, porque o nosso tempo hoje está um pouco mais curto, mas vamos ver aqui o assunto. Lucas, né? Lucas, capítulo 20. E aí a gente até dá uma explicação mesmo sem ler o texto. Lucas, capítulo 20. A gente sempre fala que aqui é um estudo bíblico, então é bom ir na palavra para não ter problema. Lá no finalzinho, do 27 ao 40. Lucas 20, a folha dobrou aqui. Agora abriu. Os saduceus e a ressurreição. Então está tranquilo aqui. Foram perguntar para Jesus, em determinado momento, saduceu, porque eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, diferente dos fariseus que acreditavam em ambas as coisas. A Bíblia deixa isso muito claro nos evangelhos. Então eles disseram o seguinte: olha, Jesus, morreu falaram sobre aquela lei em que havia dentro do liberato, dentro da lei judaica, que se um homem morresse, então seu irmão tinha que casar com a viúva para poder suscitar descendência a ele. Eles contaram que um homem casou, morreu e não suscitou filho, o irmão casou com ela, não suscitou filho, e foram contando uma história que ao final os 7 teriam casado com a mesma mulher e nenhum deles teria suscitado filho. E aí ele pergunta de quem eles seriam. Ela seria esposa, né, lá na ressurreição, já que ela teve 7 maridos, que eram os irmãos que foram casando com ela. E eles não acreditavam em ressurreição, então estavam querendo só atrapalhar Cristo, embora a ressurreição seja verdadeira e exista. Mas Jesus disse assim: lá no futuro, né, lá no céu, não vai ter casamentos, não vai ter nada. Deu um ensinamento. Foi até importante eles terem tentado atrapalhar Jesus, porque deu uma orientação muito boa, que tem muita gente ainda achando esse tipo de coisa hoje, embora a Bíblia explique que não existe. Os anciãos, aí ele fala, esse é os saduceus, então era uma seita. Veja bem, não é que ela era majoritária eram os fariseus, mas os saduceus, eles tinham um grande poder na liderança entre os sacerdotes. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto
aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Então, era uma liderança política e religiosa, mas não eram sacerdotes do templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos 4.1, além do 5.24, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Quando a perseguição começa, pastor? Logicamente, a lição vai desenvolver isso, quando Pedro e João curam um paralítico da Poça Formosa, já estudamos essa lição, e aí o povo vem, se reúne em volta deles e tal, aquela coisa toda, aquilo é muito colocado, e Pedro faz, porque vocês, faz um discurso, uma pregação, por que vocês estão assim, tão espantados? Como se de nós, meu nome? O Jesus é que as autoridades mataram. Então, quando as autoridades souberam que eles estavam falando sobre Jesus, então chamaram eles, proibiram de falar de Jesus, e eles responderam: como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, e assim por diante. Aí nós estudamos a lição também, que depois dessa ordem de não pregar mais Jesus, eles se reuniram, oraram ao Senhor, apresentaram a ele aquele problema, citaram a Bíblia Sagrada e pediram ao Senhor ousadia e poder para continuar pregando mesmo diante da perseguição. Então, e dali nós vamos ver aqui que houve vários momentos de perseguição na igreja. Então vamos ver aqui, as esferas da perseguição. Nós vimos aqui, neste outro ponto aqui, né, quem são aquelas pessoas que foram citadas ali, Atos 5, que estavam, liderança judaica, perseguindo. Agora vamos ver em que esfera eles foram perseguidos. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então vamos ver aqui, divide em duas, já uma subdivisão, mas uma subdivisão dentro dessa subdivisão, que é o A e o B. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. Aí está em Atos 5, 17, 18. Nós vamos estar até aberto aqui, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, porque esses versículos aqui são anteriores ao que lemos na leitura bíblica em classe, né? Atos 5, 17 e 18. Vou deixar até a Bíblia aberta, talvez a gente tenha que ler outros versículos aqui. E levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram de vestes, e lançaram na mão dos apóstolos e puseram em prisão pública. Então vimos que eles foram presos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular. Atos 2, 47. Como um texto, um estudo bíblico, né? Nós vamos ver aqui. E nós estamos estudando a igreja inicial, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, a qual temos que tirar o exemplo nela em tudo que temos estudado até aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então eles estavam caindo na graça do povo. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, foi exatamente depois da pregação de Pedro, após a cura do paralítico da Poça Formosa, e esse número continuava crescendo. Atos 5, 14. Acho que a gente até leu esse texto aqui, porque fazia parte da perseguição ali. Vamos ver aqui, 5, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então está vendo que a igreja crescia. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Veja que aqui ele nem fala, ele fala lá dos saduceus, que eram ligados aos sacerdotes. Mas aqui ele fala de judaísmo farisaico, pois os fariseus eram maioria, eles dominavam a ideia religiosa daqueles dias. Mas eu vou ler a esfera política e depois vou comentar os dois. Em Atos 12, de 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. É isso mesmo, pastor? Herodes queria
fazer isto, vamos ver no versículo 3 de Atos 12. E vendo que isso agradara, ou seja, prender a Tiago, ou matar a Tiago, aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que eram os dias dos asmos. Então vamos aqui estudar as duas partes. Então, o que Lucas registra aqui? É que a igreja foi perseguida, que os cristãos continuaram testemunhando apesar da perseguição e que Deus foi acrescentando almas à igreja. E que isso causou naquela liderança judaica algo de inveja, de ciúme. Isso já tinha acontecido com o próprio Cristo. Por que mataram o Cristo? Jesus Cristo não fez nada de errado contra fariseus, saduceus, herodianos ou qualquer outra liderança. Jesus foi pregar a palavra e dizer a verdade que ele era o Messias. Mas eles não aceitavam. Eles não aceitavam ele como Messias. E aí acusaram ele de várias coisas até levarem ele à morte. Então já havia acontecido com Cristo. Agora acontecia a mesma coisa com a igreja. Quando viram que Cristo o povo via que Cristo fazia sinais, que Cristo pregava com autoridade, que Cristo falava a verdade, eles sabiam, eles tinham consciência que eles mesmos estavam pregando algo que não foi aquilo que foi colocado no Antigo Testamento, acrescentando uma série de ritos, uma série de coisas que não estava verdadeiramente segundo a palavra de Cristo, mostrou a verdade. Eles já perseguiram. E quando vão perseguir a igreja, invejosos, essa é a parte religiosa. E a segunda parte é a política. O que entrou aqui? Capítulo 12, ele vai citar Herodes. Lembrando sempre que Herodes é um título, Herodes não é um nome. Então, houve Herodes lá no tempo de Cristo, que quando Cristo foi preso, ele foi levado até Pilatos mandou até Herodes, para que Herodes desdenhou daquilo tudo, devolveu para Pilatos e concordou com a morte dele na cruz do Calvário. E agora, Herodes, esse líder que era descendente de Esaú, ao qual, de certa forma, sempre o povo descendente de Esaú sempre se tornou inimigo do povo descendente de Jacó, nós sabemos que lá desde o ventre de Rebeca havia essa situação. Rebeca estava com os dois, enfim, ela chega a dizer que os brigavam, né? Ela foi consultar o Senhor falou, não, vão ser duas nações e tal. Quando há o problema de Esaú vender a primogenitura e depois Jacó enganar Isaac e receber a bênção, Esaú pensou até em matar Jacó teve que ir para Papadarã, acabou lá na casa de Labão, conhecendo a sua esposa, e depois teve que casar com a irmã dela, aquela coisa toda que todos nós sabemos, as suas servas, e quando ele volta, 20 anos depois, ele até encontra Esaú e lidam bem, os dois naquele primeiro momento. Eles, depois da sua morte, de ambos, surgiram dois povos, e você vai ver que muitas vezes na história Esaú se colocou contra Jacó. Os descendentes de Esaú se colocaram contra os descendentes de Jacó. E aqui Herodes era um descendente de Esaú. E ele que recebeu a autoridade dos romanos no período entre os Herodes, os descendentes de Esaú, receberam essa autoridade ali em Canaã, ou depois chamada Palestina, no período interbíblico, no período entre o último profeta do Antigo Testamento e João Batista. Então, ele procurando agradar aos judeus neste momento, mas contra Cristo. Porque contra Cristo, meu amado irmão, você une até os inimigos. Você vai ver lá que fariseus e saduceus não se davam, mas para matar a Jesus eles se uniram. E aqui, novamente, Herodes, que não era amigo dos judeus, mas para agradar a eles, prende a Tiago, mata Tiago e depois prende a Pedro, ao qual Deus livra de uma forma tremenda. Então, você vai ver esferas da perseguição à igreja em Jerusalém, religiosa e política. E agora vamos ver o último ponto deste
última subdivisão deste ponto 1, a igreja enfrentará a oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. E quando diz aqui voz da igreja, não vamos colocar aqui, meu amado irmão, porque nós estamos falando de igreja. Aqui nós estamos falando de igreja Assembleia de Deus, não estamos falando de igreja metodista pentecostal ou igreja qualquer nome de qualquer denominação. Nós estamos aqui falando da igreja de Cristo. E eu não vou falar aqui, meu amado irmão, de costumes que diferem entre uma igreja e outra. Mas nós estamos falando aqui da doutrina dos apóstolos. E, consequentemente, muitas outras coisas que o cristão pode ou não pode fazer, não para ser salvo, mas porque é salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então, ele diz aqui, por que de um jeito ou de outro a igreja vai ser perseguida? Ela acolhe a todos. Sim, porque a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio salvar todos. E todos podem ser salvos. Qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, qualquer classe social, qualquer situação pode. Será? Não. Não será porque nós não queremos ou que Deus não queira. Deus deu ao homem livre-arbítrio e o homem escolhe servir ou não a Deus. Ok? Então, a salvação é para todo mundo. Ponto. Só que, quando o participante do serviço ao Senhor, a estar na presença do Senhor, ela diz aqui, acolhe a todos, mas também estabelece princípio para quem deseja segui-lo. Pastor Paulo César, ele sempre diz, o certo é perguntar às pessoas se quer ser um seguidor de Jesus. Inclusive, ele tem dito algumas vezes, interessantemente, eu acho interessante esse pensamento dele, quando a pessoa aceita Jesus, ela deveria ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Se ele achar que está bem, pode estar dentro daquilo lá, aí, então, ele deve seguir a Jesus. Já começa com a bem-aventurança. Bem-aventurança que são perseguidos. Então, vamos lá. Olha só, meu irmão. Eu vou até, aproveitando essa palavra, né, que o pastor Paulo César, que é o meu auxiliar direto lá na presidência da denominação, daqui do Jacatirão, né, da igreja e das congregações. Então, ele fala, bom exemplo, por exemplo, bem-aventurança do Mateus 5. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é o grande vosso galardão no céu. Então, só aqui, mas aí se você falar, depois ele fala, discípulos são sal da terra, aí cumprimento da lei do profeta, esmola, oração e jejum. Há uma série de situações a qual o crente ele tem que viver. Evangelho não é apenas aceitar a Cristo e agora meu nome está escrito no livro da vida e está tudo bem, agora eu faço o que eu quiser e está tudo numa boa. Não, existem princípios e aí muitas vezes, como diz aqui, a igreja é vista como antiquada, preconceituosa e indesejada. Principalmente quando estamos vivendo hoje, no século XXI, onde vem um assunto politicamente correto. A igreja tem que ficar com o que é biblicamente correto. Então a igreja ela prega contra o adultério, ela prega contra a fornicação, ela prega contra a homossexualidade, ela prega contra vários princípios que estão na Bíblia. Não são princípios criados por uma denominação. Não são princípios criados por um pastor. Isso é a doutrina dos apóstolos. Nós vimos semana passada 2 textos, eu até na hora lá da lição presencial, né, foi feita uma citação, e na hora da citação alguém falou no Apocalipse 21, 8, 22, 8, não é 21. Então há 2 textos aqui muito interessantes, eu vou citar os 2 que foi citado diretamente na lição. 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos,
aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, que era o assunto que nós estávamos estudando semana passada, a sua parte será no lago de com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então eu posso ser um remido lavado no sangue cordeiro e ser um fornicador, um feiticeiro, um idólatra, um mentiroso, um homicida, um abominável? Pastor, um dia eu já cometi esse pecado. Sim, meu irmão, quando você aceitou Jesus, ele perdoou os teus pecados. E agora você não deve viver mais nesses pecados. E ainda 15 de 22 de Apocalipse ficarão de fora o quê? Da cidade santa, da Nova Jerusalém. Os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, existem princípios inegociáveis que a igreja prega, que ela ensina, e parece ao olho do mundo antiquado, preconceituoso e indesejado. Mas a igreja continua pregando. Então a igreja não pode simplesmente se amoldar a um discurso em que o mundo gosta para que o mundo não a persiga. Não, a igreja tem que pregar a verdade. A igreja tem que permanecer na doutrina dos apóstolos. Ele diz aqui, pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja, o que não pode acontecer. Mas, como ele disse na introdução, a igreja, ela é previsto que ela sofra perseguição, mas também que ela tenha a proteção do Senhor. A igreja protegida é o ponto 2. Um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. É isso, pastor? Eu sempre falo que eu vou deixar aberto aqui em Atos 5, mas acaba citando outros textos, e aí eu fecho Atos 5 para poder abrir o outro texto. Então vamos lá. Atos 5,19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse. Isso aqui foi quando Pedro e João foram presos, depois deles continuarem pregando mesmo com a proibição. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é comum a presença dos anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, texto bíblico, embora só fosse até o 5, mas em classe está lá escrito, com Filipe em sua missão evangelística. Vamos ver aqui. O de Pedro, eu estou até pulando porque a gente vai comentar aqui na lição mais adiante. Agora, eles ajudaram Filipe? Vamos lá, 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levante-se e vai para a banda do sul, caminho que desce Jerusalém para Gaza, que está deserto. Isso foi depois da evangelização de Filipe e Samaria, onde o Senhor o levou para um lugar onde estava deserto, mas não ficou deserto por muito tempo, porque o eunuco da gente Candace passou, ele acabou pregando, e aquele homem se converteu, foi batizado e levou o evangelho até a África. Em missão na casa do centurião Cornélio, porque quando Cornélio ele está orando, o anjo aparece a ele e falou que Deus ouviu as orações dele, manda chamar Pedro para esclarecer. Quando Pedro vem, e quando Pedro está pregando, aqueles homens são batizados com o Espírito Santo, todos eles, ali a família, os amigos, e aí Pedro também os batiza nas águas. E com o apóstolo Paulo em alto mar, esse texto aqui eu até gostaria de ler, porque ele é tão profundo, né? 27, 23 a 24. Eu poderia falar até de cabeça, mas vamos ler aqui que é melhor. Porque esta mesma noite, a gente está falando do apóstolo Paulo. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava no navio, o navio entrou numa rota de naufragar, as pessoas estavam em jejum, e Paulo, então, fala para eles comer e tal, aquela coisa toda, e aí, a um determinado momento, ele diz que o anjo apareceu a ele, falou que todas as almas seriam entregues, e o texto, na sequência aqui, diz que eram 276 pessoas. O navio naufragou, mas todos foram salvos, porque o Senhor não queria salvar somente Paulo, mas todas aquelas pessoas, e dar oportunidade para elas. E a Paulo, especialmente porque ele queria que ele testificasse em Roma. Então, mais um assunto aqui que ele fala sobre isso. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14, os anjos são espíritos ministradores em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então, vamos lá, meu amado irmão. Preste bem atenção. A igreja era e ainda é perseguida,
mas o Senhor a protege, o Senhor a guarda, o Senhor a abençoa. Ah, pastor, então só tem que salvar todos os crentes perseguidos. Não, meu amado irmão, você vai ver, eu já vou comentar de antecipação, perdão, de algo que eu vira e mexe prego na igreja quando eu uso o texto de Atos 12. Tiago foi morto e Pedro foi livre pelo anjo, ele saiu e foi livre. Então, qual é a percepção hoje de muitos crentes? Deus foi bonzinho com Tiago, amava mais a a Pedro, porque mandou um anjo para tirar ele lá do cárcere, para tirar ele da prisão e para deixar que ele fosse lá e continuasse. Mas Tiago não, Deus deixou que Tiago morresse. Depende da percepção que você veja. Tiago morreu e foi diretamente a encontrar o Senhor. Pedro não teve que passar muito tempo aqui, sofreu muitas tentações, muitos problemas, até o dia que ele também foi martirizado e passou para o Senhor. Então veja que não há crente que morre, e a crente o Senhor dá um livramento extraordinário. É o propósito de Deus, não vamos discutir. Mas que Deus continua protegendo a sua igreja, ele continua protegendo a sua igreja. E ele cita aqui várias vezes o anjo de Deus, não só protegendo, mas dando orientação, como deu a Filipe, como deu a Cornélio e como deu a Paulo. Não foi só livramento, mas também orientação. A intercessão da igreja. Atos 12, 5, que é o texto bíblico da leitura em classe, e também é um dos textos da semana, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Atos 2, já lemos, né? Contudo, e já explicamos também, contudo, este evento certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Temos aqui algo para pensar. Nós não cremos em predestinação. Nós cremos em presciência de Deus. Então, aqui, Deus sabe os fatos que acontecerão. Ponto. Eu sei, a não ser que Deus revele, não. Então, o que eu tenho que fazer? Em todas as situações, é orar, clamar, pedir a misericórdia de Deus. Veja que a igreja passou por uma perca. Veja bem, meu amor, eu vou até fazer um outro comentário antes deste. Hoje os crentes, tem crente aí que se desvia da igreja porque o pastor morreu. Aquele pastor, esse é meu pastor. Calma, meu amor. Tiago era entre os 3 principais apóstolos. Pedro, Tiago e João. Getsemane, ressurreição da filha de Jairo, e outros episódios, transfiguração, era esse que estavam mais perto de Cristo. Herodes vem, prende e mata. E, vendo que agradou os judeus, prende a Pedro também. A igreja o que faz? Aí, às vezes, quando eu brinco, a igreja foi para a porta da prisão com um cartazinho, solte a Pedro, que injustiça. Não. A igreja foi para a casa de Maria, como estudamos na lição anterior aí, que a igreja orava, e começou a interceder. Deus ouviu a oração da igreja e soltou. Aí alguém vai dizer, poxa, pastor, deveria ter orado por Tiago. Não, meu amado irmão, o propósito de Deus é o propósito de Deus. Quando você vai ver o Pai Nosso, está assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então nós entregamos na mão de Deus e sabemos que o que é melhor Ele vai fazer. Ele libertou Pedro, Pedro foi até lá, conversou com os crentes, reanimou, depois foi embora, continuou pregando, mas um dia Pedro também morreu.
foi martirizado. Não está na Bíblia, mas na tradição está escrita que provavelmente ele morreu até crucificado e de cabeça para baixo, porque ele não quis morrer igual a Jesus. Então, foi um momento. Tiago morreu, também o único que não morreu dos apóstolos foi João, porque Deus tinha um propósito para revelar o Apocalipse a ele, a de Pátio, aquela coisa toda, que não vamos entrar aqui diretamente nesse ponto, porque que nós estamos falando de perseguição. Então, a intercessão da igreja é importantíssima. Inclusive, hoje, nós, os cristãos, temos que orar pela igreja perseguida. Existem crentes hoje presos, tem crentes fora das... tiveram que deixar a sua nação, deslocados, até fora do seu país. Tem crentes que perderam tudo somente pelo fato de ser cristãos. Mas a igreja tem que orar, a igreja tem que interceder, pedir a misericórdia de Deus. E de vez em quando vem testemunhos dos campos missionários, vem testemunhos da história da igreja perseguida, daqueles que acompanham, como Deus deu o livramento, como Deus abençoou. Vem também a história de alguns que morreram, alguns que... como Tiago e Pedro, que acabamos de estudar aqui. E aí ele termina essa divisão, com a terceira subdivisão, o valor da oração. Veja bem que coisa interessante. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar que estavam tremeu. Atos 4:31. Já vimos isto na lição, há 2 lições passadas, se não me engano. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Foi isso mesmo, pastor? Meu amado irmão. Veja que hoje a gente está lendo muito texto de Atos. Estamos lendo muito texto de Atos. Porque é a história da igreja. Nós estamos estudando aqui a igreja para tirar exemplo para nós. 9, 11 a 12. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua direita, a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, quando Saulo de Tarso orava, ele teve uma visão que entrava um homem chamado Ananias, orava por ele, e ele voltava a ver, porque assim que ele teve aquela visão com Jesus, e ficou cego momentaneamente, ele precisava voltar a ver e ouvir o ensinamento, e Deus chamou Ananias, que lá foi fazer isto. Também ele cita aqui, enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Já comentamos isso, não lemos até o texto, mas eu vou ler para você agora. Já foi citado esse texto aqui na lição, mas não lemos. Este quase a hora nona, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Eu vou até ler o versículo seguinte. E fixando os olhos nele, e temerosidade, disse, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus e tal. Aí mandou chamar Pedro, e ele acabou mandando pessoas chamar Pedro, e já falamos sobre isso lá. Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, isso é Atos 8:15, a questão quando Filipe pregou em Samaria, e aí depois chamaram Pedro e João, foram lá e oraram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Então, eu gosto de sempre falar sobre essa questão de oração, importante. A igreja, e seja ela qual for a denominação, ela te ajuda organizando trabalhos de oração, consagrações, vigílias, cultos de orações semanal. Cada igreja tem. Na nossa igreja, por algumas dificuldades, há algum tempo a gente não faz vigília. Agora voltamos a fazer consagração aos segundos domingos pela manhã, com a Sociedade de Mulheres. Temos a oração todas as terças-feiras, nas congregações também em outros dias. Então, e aí a congregação Novo Campinho está fazendo a semana de oração completa. Semana passada foi semana de oração, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são possibilidades. Mas eu sempre prego, ensino na igreja. Ok, você tem aquele dia de oração. Mas a vida de oração do crente não pode ser apenas aquele momento que a igreja te proporciona, para que você se una com outros crentes e ore. Seu momento de oração tem que ser, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai secreto, ele vai te ouvir. O crente deve
nutrir esse desejo de orar. A gente sempre fala a oração e a leitura da palavra. O autor aqui colocou essa palavra que era muito falada na igreja, hoje não se fala muito. Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. E eu aprendi também com o Manuel de Souza, presbítero, já falei isso algumas vezes, que ele dizia sobre a questão de como você estivesse num barco a remo. Se você remar só de um lado, o barco vai ficar andando em seco. Quando você rema num barco a remo, você tem que remar de um lado e do outro, de um lado e do outro, para que o barco vá adiante. Então ele falava oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia. Se você só orar, você pode ficar fanático, e você só orar, só ler a Bíblia e não orar, você pode ficar formal. Então tem que ter um equilíbrio, o crente tem que manter isso na sua vida. Ah, pastor, e a oração na igreja? É mais um reforço para você estar e estar lá, compartilhando com os irmãos o seu problema, recebendo o problema dos irmãos, intercedendo, orando, aprendendo a palavra. E você deve realmente estar nos cultos de oração. Mas alguns pastores têm reclamado que os cultos de oração na igreja hoje são os menos frequentados. Vamos fazer um louvorzão, aí enche a igreja. Vamos fazer uma consagração, poucos vão. Isso não é muito bom, porque os crentes devem pensar isso. O valor da oração. Tiago diz, oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora vamos para a igreja destemida. Nós estamos aqui no terceiro ponto da lição. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, aí nós estamos vendo lá que os apóstolos foram presos. Começaram a testemunhar da sua fé. Começaram a fazer isso mesmo, pastor. Deixa eu ver se esse texto está na... Não me lembro, acho que foi até o 15, deixa eu ver se está na leitura bíblica em classe. Não, 25, é isso aqui. E chegando um, anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde seu testemunho e se torna inoperante. Então vamos começar pelo início mesmo. Se você vê Atos 5, a gente já começou no 25. Mas nós vimos lá que eles pregaram, foi proibido de pregar, continuaram pregando, foram presos, e o Senhor libertou. Quando foram pegar eles para levar lá para falar no Sinédrio, alguém já chegou para ele e falou, estão pregando lá no templo. Ninguém entendeu nada. Como é que eu prendi os homens já estão lá no templo. O Senhor o libertou. Mas, meu amado irmão, eu quero falar algumas coisas sobre isso aqui agora. O que hoje estaria, muitas vezes, acontecendo na igreja, se isto acontecesse, graças a Deus que no Brasil não acontece, mas em outros países acontece, o fato da perseguição e da prisão de crentes. Muitos defenderiam hoje o quê? Primeiro, se a gente estava preso e foi solto e foi preso porque estava pregando, então vamos deixar a pregação de lado. Então vamos dar um tempo, deixar a situação esfriar, aí depois a gente volta a pregar. Não, essa não é a atitude da igreja. Vemos que eles saíram da prisão e não foram encontrar com os apóstolos, não procuraram fugir daquele lugar, não tomaram a decisão de ficar calado. Eles já tinham dito para os apóstolos, como podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Depois nós vamos ver o que estava por trás disso, como ele disse no final aqui do ponto. Segundo, que hoje também muitas vezes aconteceria, vamos mudar o estilo da pregação, vamos parar de falar certas coisas. Esse é um problema muito grande hoje. Nós vimos num ponto anterior. Qual é a mensagem da igreja? Primeiro, meu amado irmão, que eu sempre digo, o evangelho é muito simples. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Bom, aí você tem que chamar... Hoje eu tenho visto muita gente falando, não tem que fazer apelo, não.
Não foi vós que escolheste a mim, mas eu os escolhi a vós. São pessoas que entendem que as pessoas, algumas estão marcadas para ir para o céu e outras não. Mas nós não cremos nisto. Então é necessário que a igreja testemunhe, que a igreja pregue, que a igreja seja, como diz no ponto aqui, guiada pelo Espírito Santo. Então ele diz, sem o Espírito Santo a igreja perde o seu testemunho e ele se torna inoperante. Precisamos dessa dinamis, desse poder do Espírito para pregar a palavra, para anunciar Jesus. Primeiro, por causa da perseguição, como aquela igreja conseguiu ultrapassar a perseguição. Como ela conseguiu não olhar para a perseguição e continuar testemunhando, não obstante estar sendo mandado que eles não falassem mais. Era algo que não vinha de fora para dentro. Não era aquela situação. Hoje muita gente defende causas políticas. Tem gente que se morre por causa de política, defendendo candidato A, candidato B, ideia ideológica A, ideia ideológica B. É capaz de brigar, é capaz de discutir, é capaz de ser na rua, é capaz de se vestir de qualquer cor aí que for, dependendo do grupo, é capaz de protestar, é capaz de fazer muitas coisas, tá? Por causa de uma coisa humana. Outros por causa de clube de futebol e por muitas outras causas. Mas isso parte de fora para dentro. O que tem que, o nosso testemunho, é por isso que a gente de vez em quando fala, e fala de uma forma bem forte, é que muitas vezes a gente, primeiramente a gente tem que pregar sem palavras, sem falar uma palavra. O mundo tem que olhar para nós, ver Cristo em nós. Como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Segundo, falar. Falar e viver o Evangelho. E procurar sempre entender que não é você que vai ganhar almas para Jesus, não é você que vai de ganhar, eu quero que o irmão entenda isso que eu estou falando, você será só um instrumento de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje estão sendo convencidas, mas não convertidas, não se tornam nova criatura. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Por isso a igreja é impulsionada, e como ele diz aqui, alguns antigamente diziam que o livro de Atos deveria ser até chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vamos ver, como ele diz aqui, direta ou indiretamente, com o seu nome mencionado ou sem o seu nome ser mencionado, sem a terceira pessoa da Trindade ser citada ou não, mas era ele que guiava a igreja, era ele que conduzia a igreja, era ele que dava coragem à igreja, era ele que dava testemunho à igreja para pregar diante de todas as circunstâncias, inclusive as perseguições. Inclusive as perseguições. Vamos aqui para a última subdivisão dessa lição, o ponto 3.2. Convictos de sua fé. Só pedir licença para tomar um copinho d'água, que estou com a garganta um pouco seca. Está bastante frio, mas mesmo assim a garganta fica seca depois de falar algum tempo. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. É mesmo, pastor? Mais uma vez eu fechei Atos 5 aqui. E depois que a gente abre várias vezes aqui, ele acaba abrindo mais rápido. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Já foi citado em lições anteriores. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isto está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode, de forma alguma, ser negociado.
Então vamos falar alguma coisa aqui ligada ao dia de hoje. Vou falar uma coisa que talvez alguns não vão entender. Pastor, a igreja ela é de direita ou era de esquerda? Ou de centro? A igreja não é de direita, nem de esquerda e nem de centro. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque os valores da direita há valores que são incompatíveis com a Bíblia. Também na esquerda e no centro. No Brasil do século XXI, no Brasil atual, os valores defendidos pela direita, estou falando política, eles se coadunam mais com a Bíblia Sagrada. Isso na nossa visão de ver, opinião. Então, nós nos alinhamos mais à direita. Agora, nós somos bíblicos. Se a direita amanhã ensinar algo que vai contra a Bíblia, não vamos virar outro lado, mas que vamos dizer que aquilo está errado, que aquilo não é correto. Porque antes de entrarmos numa esfera política, eu não quero nem dizer que você não possa, meu irmão não possa gostar de política, se meter em política, não vou nem entrar para essa área. Eu já disse aqui algumas vezes, eu dei exemplo, não vou citar o nome da pessoa, não sei se ela está viva ou não, então não vou citar, mas eu era muito jovem na igreja metodista pentecostal e havia um presbítero lá em Santa Marta, naquela época, ele não é mais da nossa denominação há muitos anos, tá? E ele resolveu ser candidato a vereador em Belford Roxo. E eu dei um conselho a ele, falei, meu irmão, não entra nisto. Ele acabou entrando, perdeu a eleição, no meio daquela situação de campanha, de não sei o que lá, acabou arrumando um amante, foi excluído da igreja, 5 anos sem pregar, uma série de coisas, só trouxe problema para a vida dele. Então, muitas vezes, a pessoa não está preparada para entrar nisso. Mas aí, vamos tirar essa parte de entrar direto, ser candidato, mas militar por um partido. Veja bem, meu amado irmão, escute o que eu vou te dizer. Nós somos bíblicos. E como já vimos na lição, a nossa arma maior é a oração. Perfeito? A igreja que ela estava defendendo uma ideia, ela está dizendo, ela simplesmente diz, vou desobedecer o Estado, porque o Estado está falando alguma coisa contra a minha regra política. Não. Ela está falando aqui. Ele diz aqui, não é rebeldia, desobediência civil, mas uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e essência. E não pode ser negociado. Nós somos servos de Deus. Veja bem, meu amado irmão, a nossa única fonte, nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, este livro foi inspirado por Deus. Há hoje teólogos protestantes, evangélicos, que não creem mais no milagre da Bíblia, não creem mais em um monte de coisa. Ok, não querem crer? Um dia cada um de nós vai comparecer diante de Deus. Eu vou comparecer. Eu gostei muito de uma parte da lição passada, até comentamos isso lá, aqui na lição, o texto, e comentamos na lição presencial, era se não me engano, o ponto 2.2, que dizia o seguinte, Ananias e Safira tinham o conhecimento do que era certo e errado fazer, porque a igreja ensinava, porque se a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, eles também foram ensinados que não deveria se mentir. E mentiram porque tomaram uma decisão de assim o fazer. Tentaram enganar, eu até disse na escola americana lá, antes de enganar os apóstolos, a igreja, eles estão enganando a Deus, eles estão enganando a si mesmos. Então, a igreja ela tem certos princípios, a sua natureza, a sua essência, que não pode negociar os valores cristãos. Por isso, quando, se porventura, o Estado se colocar contrário a esses valores, não é apenas desobediência por desobedecer. Por exemplo,
Muitos crentes, por exemplo, são empresários que podem entrar numa desobediência civil por causa de um aumento de impostos, por causa disso, daquilo. Não, isso é uma coisa, perfeito? Mas aqui nós estamos falando de valores cristãos, da palavra. Né? Se eu tiver que pregar o que a Bíblia condena, eu pregarei. Se o Estado quiser me prender, se o YouTube quiser tirar ou terminar com o meu canal, o que eu posso fazer? Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e ficar falando, não, está tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso, tudo pode, você pode fazer o que você quiser, a tua vida é tua, pecado é relativo. Não. Pecado é pecado, está na Bíblia, não podemos cometê-lo. E se cometemos, porque a Bíblia diz que existe essa possibilidade, né? E lá em 1 João diz, se pecares, temos um advogado, pedimos perdão a Deus, abandonamos o pecado, Ele nos perdoa e a gente continua vivendo a nossa vida de comunhão com Deus. Vamos aqui para a conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. Então, uma igreja capacitada pelo Espírito, como é que ela enfrenta perseguição? Nós vimos como. O cristão, portanto, não deve se assustar com ela. Caramba, é perseguição. Você vai só assustar se você não lê Bíblia. Se você ler Bíblia, você vai entender que existe essa possibilidade, como ele vai falar agora. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, eu também não gosto. Contudo, as Escrituras nos previnem. Quer dizer, olha, pode acontecer a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Aí a gente volta aqui, já foi lido, foi citado, mas eu vou ler de novo, meu amado irmão. Acho que até essa leitura, num dos dias da semana aqui, nós fizemos no início lá da lição. Tenho-vos dito isso, vou ler de novo para você. Para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado. Sim, isso aqui é importante, depois eu vou explicar. Mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Então, o meu objetivo é sofrer por Jesus. Não, esse não é o teu objetivo. Teu objetivo é pregar a palavra, ser guiado pelo Espírito Santo, viver a verdade. Poderá haver perseguição? Poderá. No Brasil, por exemplo, não há. Perseguição velada, mas não grande. Em alguns países há. E nós temos orado por esse país e vemos que os crentes continuam pregando mesmo, pastores continuam pregando mesmo, sendo como esses homens fizeram. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, mas pode obedecer a Deus do que os homens. E assim deve ser na vida da Igreja de Cristo. Meus amados irmãos, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos aqui ministrando mais uma aula, que é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.